Sejam todos bem-vindos à aula de hoje e nós vamos ver a aula número 47, Sistema Muscular 2, que é a continuação da aula de ontem. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2026. Nós estamos numa terça-feira. Boa noite, tudo bom, Rafael? Depois manda sim, eu quero ver, Rafael. Claro que eu quero, muito me honra. Nossa, é bacana isso. Gente, eu tinha feito isso daqui com 8 cabeças. A canela ficou meio grossa, lembra que alguém falou? E hoje vamos tentar fazer a canela um pouco menos grossa, né? Isso daqui é chamado de linha de projeção, porque ele está se projetando para cá. Isso daqui é chamado de linha de projeção, porque ele está se projetando desse jeito. Ela tem que tentar ser muito bem alinhada, mesmo que seja mão livre. E se permita errar, mas se permita descobrir o erro e corrigi-lo. Isto é importante. Se a gente não erra, nós não fazemos. Boa noite, Léa. Aí o peitoral está uma cabeça. Aqui está. Nesse caso, a gente já tem duas cabeças. Uma, duas. Se eu fizer mais uma cabeça, eu tenho a altura do umbigo. O cotovelo é um pouco acima do umbigo. Se eu fizer mais uma cabeça, eu tenho o pubis. Eu já percebi que eu errei o pubis, né? E assim vai. Mais uma. Mais uma. Já errei o joelho também. Eu deixei um pouco mais comprido que o normal, sem problemas. Vamos conferir isso daqui. Por quê? A questão é, a proporção é uma coisa muito séria. Por isso, essa distância tem que ser o tamanho da cabeça, certinho. Eu fiz uma marca no papel, aqui e aqui, percebem? Quando eu coloco aqui, ó, eu já faço a revisão. E com essa revisão, a linha de projeção já muda de tamanho. Se vocês usarem uma régua paralela, traço igual um arquiteto, a linha fica bem paralela. Mas é legal vocês começarem a treinar isso com o croquis, ou croquis rápido, para vocês mostrarem uma certa capacidade. Ó, o pulso, certinho, aqui. E como é um croquis, existe uma margem de erro que é permitida, porque é um esboço. E assim vai. Ó, esse está certo e esse está certo. E eu errei essa parte aqui. Então, vamos apagar. Ops. Quando a gente apaga, se a gente não segura direito a folha, ela amassa. Isso daqui é uma pontuação a menos no trabalho de vocês. Por isso ela fica marcada, certo? Procure não segurar firme quando for apagar e apague de um jeito que não aconteça isso que aconteceu agora. Isto é um erro que é um verdadeiro pecado. Mostra uma falta no desenho de vocês. Por isso, segurem firme o papel e não façam isso. Esta marca não vai sair mais. E o portfólio de vocês não pode ter essa marca. Eu sei que é meio duro, mas é assim. Aprendam a apagar sem deixar essa marca. Mas vamos deixar assim porque nós estamos treinando. E no treino, tudo é válido. Vocês estão praticando. Isso daqui é uma prática que nós estamos fazendo para saber como nós estamos. Dito isso, vamos fazer essa perna bem rapidinho, certo? Esse é o sartório, o costureiro. Aqui está a frontal da coxa. Estejam livres para me corrigir em qualquer coisa, porque nós temos um sistema de aula que é conectivismo. O que significa que todas as nossas informações vêm de diversas áreas. Vocês me ensinam, vocês ensinam o colega, eu ensino, porque nós estamos fazendo nós. Nós é quando tem um conhecimento e o outro conhecimento cruza. E esse cruzamento é um nó de conhecimento. Cada pessoa tem uma trajetória. Por isso, todas as perguntas, respostas e correções são válidas. Vocês não vão estar sendo considerados metidos, não se preocupem. Ok. Aqui vai ser o pé.
que eu tinha feito errado, né? Vamos caprichar nesse pé aqui bem rapidamente. Ok. A coxa, quer dizer, a coxa não, a panturrilha, ela levantou, e dessa vez eu vou fazer um pouco menor, como foi falado na aula anterior. Aí. E para cá. Não se preocupe que vai dar tempo de fazer de costas. Sim, Rafael, vai dar costas, vai dar tempo. Isso daqui é só uma correção na proporção. E é importante para incentivar vocês a corrigirem, a trabalharem, a treinarem. Então, daqui a pouco. Fazer o gêmeo interno. O gêmeo externo está para cá. E do outro lado, o gêmeo interno, que é esse músculo aqui, ó. O sartório vem para cá. E aqui tem um músculo da tíbia, bem aqui, ó, na canela. Então, calcâneos e o pé. Quando a gente começar nossas aulas, quem quiser fazer parte no grupo, nós vamos fazer um preço bem interessante e nós vamos fazer um grupo. E vai ser um grupo de desenho, de correção e de pegação no pé. E de muita conversa. O zigue-zague está aí. Bom, posterior. Pode ser no digital também, King, mas tenta fazer tipo esboço, porque tem que parecer que você está com o traço livre e vai embora. Vai dar certo. Vamos ao posterior. Projeção. A primeira coisa é que o glúteo vai para baixo. Ele não fica na linha do pubis. E aqui, nós temos o grande glúteo. E olha como eu fiz ele. Duas elipses. Aqui seria o final do cóccix. Então aqui tem a coluna vertebral, que vai subir até aqui é o tamanho da cabeça. Divide isso aqui em 3 partes. Aqui a gente amplia e depois reduz assim, ó. Desse jeito. E aqui é a cervical. Então vocês têm a cervical. Eu não devia falar disso, que a gente vai falar disso depois. Lombar, mas acabei falando, então eu vou terminar. Oi, namorado DJ Vitin 011. Ainda estou. Sim, mas dessa vez a gente vai fazer de costas, tá? E vamos ver os músculos da costa. Obrigado pela sua participação. Vamos lá. Este glúteo tem a proporção... Aqui está o pubis. É isso aí, tamo juntos. Como que você tá, namorado do DJ Vitin 011? Tudo bem contigo? A partir daqui, isso daqui, ó, é o ilíaco. Só que esta parte do ilíaco, ele vai fazer esta virada aqui, ó, seguindo o ilíaco. Eu tô bem, tô bem. Eu tava um pouquinho ruim agora há pouco, mas a dor sumiu quando comecei a dar aula. Gente, que coisa estranha. Dar aula para vocês é o melhor remédio, ó. Eu tô falando sério, eu sempre falo sério com vocês. Aí está, ó o formato que ficou. Parece um pulmão, né? Bom, esse aqui, nessa parte, vou fazer uma divisão. Ah, nós vamos fazer. A gente já não fez? Eu não lembro. A gente fez dupla pessoa? Realmente eu não lembro. É verdade. Eu não lembro mesmo se eu já não fiz 2 pessoas. Mas a gente vai fazer de novo, tá? Ó, aqui está. Vamos fazer um estudo de músculo, então. Combinado? Na aula de amanhã, nós fazemos 2 pessoas juntas estudando músculos. Certo? Então, eles vão estar numa interação que é natural. Tá certo. Esse daqui se chama glúteo. Não tem acento aqui. O acento é aqui. Médio. Então, falamos mesmo, é isso aí. Glúteo médio.
Aqui nós temos o grande glúteo. Vou mostrar a anatomia feminina, mas a gente vai mostrar com um tipo de traço diferente daí. Grande glúteo. A gente fica viajando, né? Fazemos feminino, fazemos masculino, a gente já passou por pessoas gordas, por corpo de criança, por mangá, e a gente vai voltar, tá certo? A gente vai ver expressão de rosto, e em expressões a gente vai voltar para outros tipos de desenhos. Até tibi. Para saber desenhar mais de duas pessoas, tem que saber a anatomia? Não. Uma parada para responder. Você precisa saber de proporção. Tem que saber que o pubis é no meio. E acima do meio você faz uma bolinha. Daqui até aqui você tem que colocar 3 bolinhas sem uma estar encostada na outra. Mas o pubis é no meio, certo? Aqui fica o pé, porque você colocou no meio. Então você tem isso daqui. Exatamente no meio tem o joelho. Então aqui, ó, você já tem o corpo e o pescoço. O ombro, e tem que saber a proporção. Tem que voltar na aula de proporção. Com a aula de proporção você faz isso aqui muito rapidamente. Aí você trabalha outra pessoa. Aqui está o tamanho, já definiu o tamanho. Então aqui eu vou colocar uma mão, que é 2/3 da cabeça. Esse braço eu vou colocar atrás. Esse braço eu venho para cá. E aqui está o outro ombro. Pronto. E agora eu vou colocar isso daqui aqui, o quadril para cá. E aqui, ó, já coloquei o corpo virado para lá. E a cabeça? Eu posso virar a cabeça para cá, que é a coluna, né? A cervical, lombar. Lombar não, eu errei, ninguém me corrigiu. Torácica e lombar. E com a proporção, teu desenho fica bem interessante. Ó, mesmo tamanho, proporção. Mesmo tamanho, proporção. E aqui tá a mão. É isso daqui. Então, você pode fazer apenas com contorno. Mas isso é expressão de corpo. Eu não lembro se eu já fiz 2 corpos, mas eu acho que eu já fiz. Já fiz corpo de bicicleta. Mas vamos voltar para cá. Porque senão não dá tempo, são 24 horas. Então, ó, bolinha, bolinha. 1, 2, 3. Aí tem os membros com as proporções. Negui. Então, para desenhar as pessoas, não precisa saber a anatomia. Mas, como o nosso curso pretende ser um pouco mais completo, a gente ensina a anatomia. Bom, lembra que o peitoral está mais ou menos na altura do deltoide? E aqui dá aproximadamente 2 cabeças até o ombro. Então, o ombro vai estar mais ou menos nessa altura na projeção e o outro ombro aqui. Se eu tenho o ombro, eu tenho o deltoide. Se eu tenho o ombro, eu tenho o deltoide. Mas, esse eu deixei meio alto. Vamos ver, eu acho que eu errei aqui. Não, talvez não. Eu acho que eu deixei meio alto sim. Ele ficou meio musculosão, né? E isso é proporção. Quando eu coloquei as 2 cabeças, eu comecei a perceber que o grande dorsal eu deixei grande demais. Grande dorsal. Então eu vou reduzir o grande dorsal. Acabei de reduzir. Grande dorsal eu reduzi. Aí, trapézio. Vamos fazer com essa cor aqui. O peitoral está aqui. O trapézio vai um pouquinho para baixo, bem aqui, ó. E o trapézio, ela vai até em cima do deltoide. Ela faz esta curva e alcança a nuca. Assim. Ok. Como vocês viram, eu respondo tudo que for escrito. Tudo. Vamos fazer o grande oblíquo. Yes! Isso daqui acelera bastante. Se você somar isso com isso daqui, aí você faz umas pessoas musculosas, se você quiser, claro. Ou magras, por causa dos ossos também, né? Vamos fazer o bíceps braquial, que é bem desse lado aqui. Não essa curva que eu fiz. É aqui, ó. Esse é o bíceps braquial. Ó, o cotovelo. E o tríceps está aqui. Então, com esse conjunto aqui... Amarelo? Amarelo. Tríceps braquial. E bíceps braquial.
Lembre-se que o desenho não é aquele capricho, porque a minha intenção é a gente ter conhecimento. E isso é importante. Depois que foi escrito, entendi agora, vamos ver se eu paro de entrar na hora de fazer dois personagens interagindo dando vida. Bom, depois disso alguém falou alguma coisa que foi filtrado. Pode escrever de uma outra forma, de forma que não seja filtrado? Aqui tem esse músculo, aqui está o grande dorsal. Aqui vai em volta da escápula. E aí está. Vamos ver o ancoco. Vou pegar uma cor para fazer uma cor. Um violeta. Boa. Fica bem aqui. Bem do lado do cotovelo. Ancoco. Claro que vai estar dos dois lados. Vamos repetir rápido, para ver se a gente consegue trabalhar mais coisas ainda hoje. Lembrando da proporção. Sempre lembrando da proporção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabeças. A proporção sempre tem que estar na cabeça de vocês. Não importa se esteja fazendo músculo ou fazendo desse jeito. A proporção é bem importante. Eu divido isso daqui em 3 partes e 2/3 eu faço a bolinha. E daí eu tenho a cabeça aqui. E aqui a orelha, né? A orelha é o seguinte. Se eu dividir a cabeça no meio, aqui fica o início da orelha e desce, porque o início da orelha é na mesma altura do olho. Certo? Depois ele desce até a altura do nariz. E é isso. Bom, esse grande bíceps a gente vai descer até a quinta cabeça e vai fazer isso aqui, ó. Viram? Do outro lado. Mesma coisa. Joelho é bem aqui. Só que do outro lado. Então aqui a gente vai dividir em 2 partes. Nesta parte aqui, assim, ó, com uma ponta. Nessa parte aqui eu vou fazer o reto femoral, que é o reto do fêmur. Ó. Femur. Mur. F-E-M. Femural. Perfeito. Olha, obrigado, Tieni. Valeu, Tieni Henry. Olha o cara aí. Aí, ali que eu. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Não. Aí tá. Agora, veja. Bem aqui, nessa parte, eu fiz meio reto. Vocês não grudam. Não grudam a perna. Não encostam uma perna na outra. Desse jeito. Sem encostar, mas tem que ter um espaço. Bem aqui. Aí está. Fazer mais rápido. Vamos acelerar. Bom, bem nessa parte, eu vou fazer com violeta de volta. Bem aqui vai ter uma ponta nesse músculo aqui. Assim. E aqui. É o semitendinoso. Tendinoso. E opa. Vou escrever mais para cá. Aí tá. Não vou fazer isso não, Benício. De forma alguma. Parece mesmo, Tutu. Como que você tá, Benício? Tudo bom? Você tá de boa? Vou pegar um outro lápis. Essa aula, Benício, é a aula número 47. Você é novo aqui. Então eu fiz já 48 aulas, começando com a aula 0. A nossa intenção é dar aula grátis para o pessoal de desenho desde a primeira aula, ensinando a fazer cabeça tipo lumes, cabeça de perfil, nariz, boca, proporção, corpo, esqueleto, pessoas mais gordinhas, sabe, Benício? Então a nossa intenção é ir evoluindo, crânios. E aqui nós estamos começando a parte de músculos. E depois de acabar a gente vai trabalhar com expressões, caricaturas, sabe? Você tá por aí, Benício? Ou falou e saiu correndo? Aí vai.
o reto femoral, né? E esse aqui, ó, ele vai assim. Nessa virada aqui, ó. Bem nessa virada. Aqui também, ó. Nessa virada assim. Attack of Titans. Ó, vocês podem fazer agora como fala? Um fanart. Um quadrinho do Attack of Titans. E vender como fanart. Aí é uma fanart do Attack of Titans. Foi assim que o grupo Clamp começou. Desse jeito. E é legal, né? Aí tá. Bom, aqui. Não, King. Nós vamos começar uma musculação mais pesada depois. Então a gente vai cansar na musculação. A gente vai estudar separado troncos, crânios e pés. Tórax e cabeças. Cabeça, ilíaco e pelvis. Depois vamos ver desenhos do Leonardo da Vinci de musculação e de Frederic Delavier de forma comparada. Aí a gente vai trabalhar mais um pouco com Frederic Delavier. Depois a gente vai fazer estudo de corpos em movimento. Aí vamos fazer estudo de corpo em movimento de volta. Esse a gente vai fazer. Mas olha, é uma aula difícil. Mas é para ficar registrado, para quando vocês quiserem fazer, façam. Trabalhem isso daqui. E é legal. Eu sei, mas olha, não tenha medo de errar, nunca. Sem medo de errar. Ficou feio, mas eu tentei. E é assim que a gente evolui. Se não tentar, não adianta. Se não começar, não tem jeito. Isso vale para tudo, né? O que nos segura é medo. Medo de errar. Ainda mais se a gente tem horários, tempos, estamos amarrados e coisas assim. Eu tenho um aluno que ele está amarrado, né? Ele está com esposa, filho, coisa assim, e trabalha em restaurante. É um excelente artista. Parece mesmo. Mas de tanto fazer, memoriza. Eu falo por mim. A minha memória é péssima. Eu estou falando para você. Aí tem técnicas de memorização. Já li um livro chamado Técnicas de Memorização. Até ajuda. É legal isso. Então, é assim mesmo. A cabeça a gente não ajuda, mas não desista. Tipo, teve uma vez que eu saí da escola, eu estava indo na casa de uma namorada, se eu não me lembro. Não, de alguém que eu queria namorar. Aí eu tinha um poema, e eu fiquei decorando da escola até a casa dela. Foi 8 quilômetros andando. 8 quilômetros. Eu ia assistir aula de violão com ela. E eu decorei o poema. Tipo, eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha meu livro se por agora, não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é... Entende? Eu decorei. Porque eu repeti muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E eu até hoje não esqueço mais. E eu tenho uma péssima memória. Eu sou muito mais da dedução do que da memória. Esse daqui é o gêmeo externo. E esse é o gêmeo interno. Esse daqui que eu fiz meu corpo é chamado de poplíteo. Poplíteo. Tem que escrever certo. Poplíteo. E esse é chamado de gêmeo externo. E do lado tem outro assim que é chamado de gêmeo interno. Dá para ver muita coisa copiando o desenho de tutorial. Vale a pena. Porque no tutorial não é só copiar desenho. Você não está fazendo fanart, você não está fazendo o desenho como está. No tutorial tem o passo a passo explicado. Às vezes está em japonês, mas você pega o teu celular, tira a foto e manda traduzir. Gêmeo interno. Isso é legal. Por isso vale a pena. Há muita gente muito boa no mundo todo que faz tutoriais maravilhosos. O Kim Jun-ji deu aula, mas não lembro de ter feito tutorial. Então, ó, gêmeo interno, gêmeo externo. Isso daqui, ó, você faz uma continuação entre os dois fazendo isto. Já põe o nome. Vamos acelerar aqui. Trocar o lápis. Aí. E fazemos o outro braço. Quero mostrar meu Pinterest para vocês. Mas tem que treinar, né?
King faz um monte de vezes e veja a referência, mas veja um tutorial. Assim. Ah, tá preto. Aqui, ótimo. Ô, gente. Deixa eu ser mais rápido aqui. A minha aluna viu um monte de coisa aqui, pelo jeito. Ela estava escolhendo o que desenhar. Ela tem 9 anos. O irmãozinho dela tem 6. Aí, se eu olhar no outro, eu vejo um monte de pesquisa feita a partir dele. E a gente aprende de proporção. Aqui está. Olha só. As linhas de guia. Olha as linhas de guia. A simetria. Você tem que entender isso daí e fazer esses estudos. Olha, a linha de caixa torácica eu fiz em forma de bolinha, aqui fez em forma de caixa torácica. Você faz igual. Faz a linha, trabalha da mesma forma. E vai te ajudar. Não, não é importante, Ana, saber o nome dos músculos. Não é nada importante saber o nome dos músculos. Nada, nada, nada. A não ser que você vai trabalhar com medicina, com fisioterapia, vai fazer musculação, grandes glúteos, cubital, posterior. Mas eu estou falando os nomes porque eu estou dando aula, né? Aí eu tenho que fazer. O importante é você saber aonde são os músculos e como eles trabalham. Mas ajuda a saber, né? Ligamento. Por exemplo, eu tenho um músculo que eu falo sempre. Esternocleidomastoide. Ah, foi minha aluna de 6 anos que achou aquela imagem. 6 não, 9 anos. Ligamento. As crianças são maravilhosas. Elas assistem tanta coisa diferente, viram fãs, decoram o nome, e quando vão procurar no Pinterest, elas encontram coisas que a gente nem imagina. Poplíteo. Ah, já tinha colocado poplíteo. Já falei do gêmeo externo, bíceps. Ah, a mão. A mão tá para frente. Aqui, ó. Lembra que esse daqui era ligado lá no braço? Cada uma desses daqui são os... Ah, eu falei o nome. Tá aqui. Flexor, isso. São os flexores. Tá aqui a linha dos flexores. Só que ele torceu aqui, né? Então, bem aqui no meio tem os interósseos. Dorsal da mão. Nem vou escrever. Bom, próxima. Eu gostei que eu fui rápido nisso. Vamos ver agora o peitoral. Esta parte aqui, mas na parte óssea. Que é aquilo que a gente estava falando. Sobre esse estudo aqui, ó. Certo? Vamos lá ver. Aí, é importante a gente conseguir fazer isso aqui em 3D. Desse jeito. A caixa. E isso vai me ajudar. Como? Aqui é a frente. Bem aqui está a clavícula. E essa clavícula vai para trás, igual um guidão de bicicleta. E vai para trás, igual um guidão de bicicleta. Olha como foi na caixa, ó. Aqui nessa caixa e nessa caixa. São 2 clavículas. Faça pastas. Eu sempre faço pastas. Ó, são as palavras. Isso aqui é a caixa que eu estou falando. Essa é a caixa. Viu? Eu achei fácil. Eu não esperava achar fácil agora. Mas eu achei. Então é bom. Mas nessa posição que eu estou fazendo. Fazendo outra. Tá aqui. Só que aqui desse lado, você tem a escápula, que a gente já viu. Olha o que o Rafael XL falou para você. Pesquise no site FreePic, que é muito mais útil para design gráfico. Vamos ver isso? Isso que são nós. O Rafael XL demonstrou uma coisa bacana. Então a gente usa nós. Acho que eu conheço esse FreePic. Free P-I-K. Imagens.
Não, ó. Tá aqui. É para designer mesmo. FreePic é voltado para designer. Designer é muito maravilhoso. Eu tenho bastante ligação com o designer. Beleza. Vamos continuar. Aqui está a escápula. E agora, nesse ponto, na metade, eu faço uma reta, nesse mesmo sentido, e desço isso daqui até aqui, e depois subo para cá, assim. Como se fosse um sabonete. Tá aqui o sabonete. Nesse sabonete, bem aqui, ó, vai ter o peitoral. E vai estar ligado bem aqui, ó. E o outro peitoral. E vai estar ligado bem aqui. E o que que tem aqui? O húmero. E isso daqui, acredite, parece que não é nada, mas isso daqui vai ajudar muito no desenho. Muito, muito mesmo. Tá. Esse é o peitoral maior. Esse canto é o peitoral menor. E essa é uma peça de conexão com o braço. Então o peitoral ajuda a flexionar o braço. E isso daqui, ó, acredite em mim, vai ajudar demais o seu desenho. Como? Quando fizer o desenho visto de cima. Você vai pensar em uma outra coisa, quer ver? Ó, fazer o bíceps aqui, fazer o tríceps, fazer o deltoide, fazer o outro deltoide. Bem aqui, ó, no meio dessa caixa, faço a cervical, a cabeça, o pescoço, o trapézio, aqui o esternocleidomastoide, que eu falo tanto para vocês. Aqui, ó, o esternocleidomastoide, que vai até a orelha, como eu já falei. Ó como ajuda. Boa noite, Zucato. Valeu, obrigado. Gente, eu nem vi, desculpa. Eu não vi nada, eu cheguei assim meio cansado, né? Aí eu descansei, dormi um pouco, porque eu cheguei no trabalho, né? Hoje. Esternocleidomastoide, você vai amar esse nome. Externo, ame. Cleido. Eu vou responder, eu repetir um monte de vezes. Todos os meus alunos já decoraram o nome dessa aqui. Meus alunos presenciais. Já decoraram, Ana, o nome disso daqui. E que é o músculo do pescoço. É esse azul aqui, ó. Ele vai da orelha até a clavícula. E ele é importante porque ajuda você a fazer o pescoço. E aqui, ó, vai ter um triângulo. É nisso que vai ajudar isso. O que mais a gente vai fazer? Vamos fazer agora num outro ângulo. Que horas são? 20h37. Nós estamos indo muito bem, caramba. Estou feliz. Estamos trabalhando muito, muito bem. Veja, a caixa torácica. Eu vou virar agora. Nesse sentido aqui. Deixar um pouco para baixo, para não bater no pé do desenho ali que eu fiz. Aqui, ó. Esta caixa é a caixa torácica vista do outro ângulo. Para fazer essa caixa, tem que treinar perspectiva de cubos. Então é importante. Ó, segurei e fiz assim. Quando eu faço ao contrário, tem marca de dobra. Não pode ter marca de dobra. Esse aqui está acabando a bateria. Então tá. Vamos continuar. Preparado? Preparado. Meio dessa caixa. Meio da caixa, ó. Metade, viu? Dividir no meio. Entendeu isso, né? Lembra do sabonete? Vou fazer o sabonete aqui dentro. Ó. Viu? Dentro da caixa tem um sabonete, que ela afina um pouco mais e fica mais grosso aqui. King, nós vamos trabalhar com roupa deixa eu ver. Vou começar com calçados. Vai ser em abril. Vai ser no dia 5. Dia 5 de abril. Nós vamos começar com roupas. A gente vai desenhar roupas, claro, quando fizer corpo em movimento. Mas no dia 5 de abril, vou começar com roupas. Aqui nós temos o externo, vulgo gravata. E aqui está esse buraco aqui, né? Ó. Lembra das elipses? A elipse? Assim?
que a gente já treinou. Aí está. Bom, aqui atrás vai ter a torácica. E aqui a lombar. E aqui a cervical. Tá vendo? É na parte de trás da caixa que eu fiz essa volta aqui. Então é isso aqui, ó. Cervical na parte de trás, torácica e lombar. Que é isso daqui, ó. Lombar, torácica e cervical. Claro que a torácica é na caixa torácica. Ok. São 10 costelas antes de começar a costela livre. A costela aérea. E aí, vamos lá. Apagar, olhar o relógio e ficar feliz, porque ainda falta 5 minutos e estamos indo bem. Então, eu vou desenhar aqui a costela número 10. E ela sobe até encostar no externo. Não, percebe? Eu nem vou desenhar, porque com toda a minha aula fica muito fácil você desenhar e pegar referência depois. Você é capaz de desenhar o que você quiser, percebe? A partir do momento que você começar a treinar minhas aulas, tá? O que você quiser. Porque eu ensino a questão da forma, da anatomia, eu ensino várias coisas que vai te ajudar nesses desenhos. Então, se você gosta disso, vai ter desenho de cilindro e 2 esferas. E a volumetria. Combinado? Percebe? Então, ó, isso daqui, ele dá a volta e vai para trás. E essa daqui, isso não é amarelo, esse é o amarelo. É a coluna número 10. E esse atrás é a torácica. Que está bem aqui. Desse lado, a mesma coisa. Vai lá para a torácica. Ó, olha como ficou este e este. Ele ficou mais redondo e esse formou, mas a forma deles é igual. Olá para você. Isso daqui é a vértebra número 10, a costela número 10. É a 10ª costela. Não é a aérea. Ela gruda entre o externo e a torácica, tá certo? Então ele liga entre o externo e a torácica. Bom, é verdade. Bom, próxima, vamos lá. Acelerar. Eu tô feliz que eu tô conseguindo fazer mais rápido. Aqui. Vem pra cá. E esse é o número 9. São quantas? 10 fixas. E depois tem as aéreas. Depois a 8. Depois a 7. Depois a 6. Mas ela vai inclinando. Então, vou fazer esboço. 8. 7. Ela está mudando. A gente aprendeu essas voltas quando a gente estava fazendo linhas. Deixa eu ver o livro e mostrar para vocês. Lembra disto? Lá no começo das aulas? Essas voltas nós estamos usando agora. Esse treino que a gente fez é que estamos usando agora. Valeu, obrigado. Então, essas voltas ajudam muito. Então, vocês têm o 8. O 7. O 6. E assim vai. Aí neles, lembra que eu falei do serrátil anterior? Eles ligam nesses músculos aqui. Eles ficam grudados assim, ó. Desse jeito. Na costela. Tá vendo? Em cada costela. Que é o serrátil anterior, que a gente tinha feito zigue-zague, em forma de serra. Lembra? Aqui, ó. Opa, aqui tá errado. Porque aqui estou fazendo no latissimus dorsi, desculpem. Ele se esconde numa capa de músculo. Porque ele segue o movimento da costela. Boa noite, Ana Pintura. Tudo bom? Então, ó, a forma dela é aquele exercício que eu falei para vocês. Ok, peitoral. Esse peitoral. Antes de fazer o peitoral, eu tenho que descobrir onde é a clavícula. Lembra que eu fiz a clavícula na caixa? A clavícula parte daqui, sobe e vai lá para cima
do lá para cima do húmero, né? Lembram? Ó, parece um chifre. Então essa é a clavícula. Do outro lado, você tem a escápula, que faz a mesma coisa. E a escápula tem uma forma triangular. E aqui vai estar o húmero. Vou virar o húmero para lá. Assim. Ah, não. Esse é a escápula, é o osso. Tem um músculo dorsal que vai estar em cima, mas é o osso que eu fiz. Então aqui, ó, a escápula. Tem um triângulo e tem uma ligação que vai ficar em cima do húmero, certo? O húmero aqui. Aí, pegar um vermelho? Tá. Bem aqui, eu vou começar a puxar o peitoral em direção ao húmero. Lembra, ó, eu liguei aqui. Quando vocês conseguem fazer isso daqui, vocês conseguem fazer qualquer posição com uma certa coerência. E é isso que a gente quer. Aí está o peitoral. Ah, beleza. Você está falando do músculo mesmo, o namorado do DJ Vini. Vamos ver. Ó, o grande dorsal, que você falou, vai estar bem aqui. E bem aqui, ó, vai estar o teres major. E bem aqui vai ter o latissimus dorsi. E esse azul é o grande dorsal que você comentou. Obrigado pelo comentário. E desculpe ter me enganado. Eu pensei que estava falando de outra coisa. Valeu a correção. Agora, o tríceps, o bíceps, vamos fazer com o amarelo. O corabrachialis e o deltoide. E o conjunto deles vai fazer um movimento bem legal. Bem assim. E é isso. Tirando a parte que eu faço a minha invocação. Tríceps latissimus dorsi teres major subescapulares. Ah, essa parte de dentro aqui, entre a costela, eu vou pintar de verde. É o subcapulares. Assim que eu achar o verde. Ah, pintar de amarelo. Esse é o subcapulares. Vai ficar gravado. Todas as aulas anteriores já estão gravadas. Para vocês verem, vocês vão no YouTube. Aqui no meu canal tem um link. Alguns não funcionam, para outros funcionam. Então lá vocês conseguem todas as aulas já gravadas no YouTube. Essa não está gravada ainda, porque eu acabei de fazer. Então nem editei ainda. E a aula de hoje foi isso. A aula de amanhã, nós vamos trabalhar troncos, crânios e pés. Então, esse aqui é o tronco. Já começamos. Aí a gente vai trabalhar um pouco mais do tronco. Crânios e pés. Vamos começar com crânios e pés, depois fazendo os troncos. Beleza? Então, me segue, me curta, me compartilhe, me ajude a essa aula ir bem pra frente, porque vocês vão me ajudar depois a eu vender o meu curso, que eu quero vender. Tipo, a R$50 de uma turma pequena. Então, mas eu não vou deixar de dar aula para vocês, não se preocupa. O meu compromisso com vocês é até o final do ano, tá? A gente vai aprender todas essas coisas aqui. A gente vai ver tudo isso. Combinado? Eu vou ver na próxima no TikTok. Eu mando umas vozinhas. Oh, valeu, obrigado, namorado. Legal, Ana. Aí, ó, esse daí vai ser tutoria. Tipo, eu tenho compromisso com vocês de olhar o desenho, cobrar de vocês o desenho e fazer um grupo no WhatsApp. Meu Deus, não dá para falar que eu vou ajudar você. Por que não dá? Você já falou. Sim, Marquinhos. Esquece. Eu esqueci que você falou. Beleza, obrigado. Vou ficar feliz. Tá aí.
E aí o pessoal pode fazer de graça aqui no TikTok, acompanhar de graça no YouTube. E quem quiser participar do grupo, vai estar dentro, quando eu abrir, beleza? Até mais para todo mundo. Muito obrigado a todos que participaram. Coragem. Tenham coragem de errar. Não tenham medo de errar. Às vezes é caro errar, mas olha, é só assim que vocês saem. É só assim que vocês mudam. Mesmo errando um monte, recebendo críticas, vocês crescem. E é tão bom crescer, sabe? Aí vocês não ficam na mesmice. Aí quem olha vai querer ser vocês. Quem olha de fora. Como é que vocês conseguiram? Você tem talento? Não. Vocês tentaram. Vocês foram em frente, tá? Vocês não tiveram medo de errar. Beleza? Até mais para todo mundo. Fui! Beleza, beleza, beleza pura. Tô indo embora. Alguém falou alguma coisa. Faz o curso com uma aula mais atenciosa, com mais precisão no desenho, tipo algo presencial. Ah, ó, isso daqui é para ficar gravado, para você pausar, para você ver por arte por parte, tá? Aqui é uma demonstração corrida, porque senão eu vou ser igual aos outros cursos que o carinha fica lá. Ah, Zé, olha que lindo. E eu não quero isso. Eu quero interação. Eu quero essa conversa que você, namorado DJ Vitim 011, está fazendo. Isto é muito mais maravilhoso do que alguém se exibindo e fazendo um desenho bonito. Porque isso é aula de verdade. Aí é você que vai fazer o desenho bonito, não eu. Eu posso mostrar meus desenhos bonitos. Mas não é a minha função agora. Se quiser ver, veja no meu TikTok, veja no meu YouTube, veja em algum lugar. Valeu, gostei de você também. Valeu por ter participado. Agora eu fui mesmo. Aqui. Fui!